quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Para mim tá bom, mas para Cristo pode melhorar. Eu quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Perfeito. Primeiramente quero agradecer a Deus pela vida dos pastores, pela oportunidade de poder estar aqui com vocês. Agradecer também a minha família Bonotto, que tem me ajudado desde quando eu cheguei aqui e tem estado comigo nessa caminhada. Hoje nós estamos aqui num culto fé. E quando falamos de fé, nós lembramos que cada um tem passado por dificuldade, cada um tem passado por dor, por luta, os momentos que você não vê saída, não vê solução. Comigo não é diferente e nem com vocês. Mas quando nós viemos para um culto desse, nós temos que vir com o nosso coração aberto. Porque o Espírito Santo, desde o louvor, já está falando conosco aqui nessa noite. E quando eu falo de culto fé, eu me lembro que eu perdi minha mãe com 6 anos de idade. Eu não conheci meu pai. A minha família, ninguém nunca me apoiou. E eu fui tão agraciado por Deus que uma família de só gente loura cuidou de mim. Me orientou, me ajudou e me colocou no caminho do Senhor com 6 anos de idade. E eles sempre falavam comigo: Bruno, a tua família, todo mundo bebe, todo mundo briga entre eles, mas você tem que ser uma referência para eles. Eles têm que olhar para você e ver Deus na sua vida. Então eu comecei tudo isso dentro da minha geração, dentro da minha adolescência. Enquanto o inimigo achou que eu ia ser um cara frustrado, achou que eu ia ser um cara que ia botar culpa no governo, culpa na sociedade, não, eu rompi. Eu lutei, eu batalhei e eu venci. Eu venci, não foi obra do acaso, porque para Cristo não existe obra do acaso, existe propósito, existe promessa. Se você entrou aqui nessa noite, é porque Deus tem algo na tua vida. Quem está aqui hoje não é um ex-jogador. Lá fora eu sou ex-jogador. Aqui eu sou missionário. Um cara que busca. Casado há 19 anos, tenho 2 filhos, um de 18 anos e outro de 8 anos. Um cara que não tinha nada na vida. Um cara que era para ser um cara frustrado, que o inimigo queria frustrar os meus sonhos. Mas eu mostrei. Hoje não. Eu não tive pai, minha mãe faleceu, mas hoje eu tenho esposa, eu tenho filhos. Então tudo aquilo que o inimigo achou que ia dar errado, Deus fez virar bênção. Deus mudou meu quadro, Deus mudou meu cenário. E sabe o que eu quero falar com vocês aqui nessa noite? Deus, Ele muda a rota, Ele muda destino, mas o propósito que Ele tem na tua vida, Ele continua intacto. Eu não sei como é que é a forma que você entrou aqui hoje, mas eu sei que Deus tem algo extraordinário para a sua vida. Joguei durante 20 anos. Joguei no Grêmio, joguei no São Paulo, joguei no Botafogo. E todos esses clubes, eu pude sentir a mão de Deus na minha vida. Eu fui estourar no futebol, tem muitos jovens aqui também, que têm sonhos, que buscam a tentar essa oportunidade de ser jogador de futebol. Não é fácil. Não é fácil. Mas o segredo é perseverança. O segredo é entrega. O segredo é manter a fé. Porque eu fui estourar no futebol com 19 anos. Para muitos, já está velho. Eu não tive base. Já fui direto no profissional. E todo mundo falava do meu bairro: lá vai um sonhador. Lá vai um menino que está aí, ó, vai trabalhar nas Kombi, isso, aquilo. Mas eu tinha convicção naquilo que Deus tinha preparado para a minha vida. Eu não abri mão das promessas de Deus. Eu lutei, eu batalhei, eu corri atrás. Para eu chegar onde que eu cheguei, eu tive que receber muito não. Eu tive que olhar muitas pessoas e falar assim: vai parar no meio do caminho. Não vai dar certo. Só que em todo momento Deus falava comigo: filho, eu estou contigo. Eu vejo as suas lágrimas, eu vejo a sua dor, eu vejo o seu sofrimento. E é isso que é o nosso combustível. É isso que nos dá alegria para cada vez mais buscar. Tive a honra de jogar aqui no Grêmio. E no Grêmio foi interessante que antes de eu vir para cá, o Renato teve uma reunião com os líderes do Grêmio. E falou assim: tem 2 jogadores que podem vir para cá. Um é o Cortez, que eu não conheço, e o outro é o Ramon, que jogou no Vasco. E Renato reuniu os líderes, e os líderes falou assim, o Maico falou assim: eu vou dar minha opinião, mas todo mundo pode ficar à vontade.
O Cortez eu conheço. O Cortez é um cara de grupo. O Cortez é um cara trabalhador. Lá no São Paulo, fizeram uma ajudaria com ele, mas ele não abriu a boca, ele não falou nada. Então é um cara que, se ele vir aqui, o Marcelo Oliveira era o titular, ele vai trabalhar, ele vai lutar. E quando eu cheguei no Grêmio, eu fiquei sabendo desses bastidores. Só que antes de saber desses bastidores, eu estava no monte, orando, clamando, porque tem situações que não é gente, é oração. Tem situações que nós temos que dobrar o nosso joelho, clamar, que Deus abre porta, que Deus muda cenário, e Deus usa quem você nem imagina. Eu não tinha intimidade com o Léo Moura, eu não tinha muita intimidade com o Maico, mas eu não preciso ter intimidade com eles. Eu preciso ter um relacionamento com Deus, porque através do meu relacionamento, Ele abre portas aonde que eu não vejo porta, Ele abre escape aonde eu não vejo saída. Consegui ser honrado, ser campeão, me aposentei, e desde a época que eu jogava no Grêmio, eu falava, eu preciso estudar mais, eu preciso mergulhar mais na palavra de Deus. Comecei a fazer bacharel em teologia, no Itepa Bible College, do pastor Edson Belo. Fiquei 3 anos e meio fazendo bacharel em teologia. Ano passado eu me formei em teólogo, estava com a minha família lá, todo mundo reunido, e para mim foi algo que só Deus, e a minha esposa sempre perguntava para mim, filho, tu estuda teologia para quê? Para pregar? Eu falei para ela, não, eu não estudo para pregar, eu estudo para viver. Eu estudo para viver, porque eu preciso ser um pai melhor, eu preciso ser um marido melhor, eu preciso ser um filho melhor, eu preciso ser um amigo melhor. A teologia nos ensina a não falar as minhas emoções. As minhas emoções não importam. O que importa, o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz é a nossa bússola. O que a Bíblia diz é o que nos fortalece. Então me preparei para isso. Fiz a licença da CBF. Estava eu e Felipe Luiz na licença A, fiz a licença B e terminei a licença Pro. Tive um convite para trabalhar na primeira divisão do IAP do Maranhão. E aí no IAP, eu conversei com a minha esposa. Amor, o IAP me procurou, está querendo que eu vou lá como treinador. Ela falou comigo, você sempre fala com Deus que quer começar na base. Por que tu quer pular etapas na sua vida? Por que tu já quer começar no profissional? Eu falei, mas não apareceu nada, só apareceu esse. Espera que Deus vai abrir portas. E daqui a pouco, estive aqui no Grêmio, estava cheio de gente lá trabalhando já, não tive oportunidade, voltei, e quem me liga? O Ceará. Quando o Ceará me liga, o cara fala comigo, Cortez, quero ouvir um pouquinho da tua história, o que você tem para falar? Não, eu quero trabalhar na base, eu quero começar a botar as minhas ideias em prática. E essa transição de ex-jogador para treinador, a base é o melhor suporte. E ele falou assim, beleza, mas qual categoria que tu pensa? Eu penso no sub-17 e no sub-20. Por quê? Porque está mais próximo do profissional. Só que já parou para pensar que muitas das vezes não é da forma que nós queremos? Muitas das vezes não é do jeito que nós queremos. E Deus falou, só tem um sub-15. Você quer? Meu Deus. Falei para ele, eu vou. Fui pro sub-15. Cheguei lá no sub-15, fiquei sabendo, essa categoria tua é uma categoria que não ganha nada há 4 anos. É uma categoria considerada frustrada, derrotada. E eu no meu primeiro dia falei para os meninos, eu quero trabalhar com jogadores com mentalidade vencedora. Por quê? Eu sou vencedor, como ser humano e como atleta. E quero formar vocês também vencedores. Se eu venci, por que vocês não podem vencer? Primeiro campeonato que nós disputamos, fomos eliminados. E aí a diretoria começou a ter desconfiança no meu trabalho. Ô, Cortez, está difícil, a gente não está conseguindo ver evolução, isso, aquilo, a diretoria está desconfiando. E eu sou um cara muito direto. Falei para eles assim, se vocês estão achando dúvida no meu trabalho,
pode me mandar embora. Não fui eu que pedi essa porta de emprego. Vocês foram na minha casa me buscar. E eu não tenho uma varinha mágica que o time vai voltar a jogar da noite pro dia. É um processo. Vamos para 2 competições fora. Melhor a gente ir para uma só e gastar esse dinheiro, contratar jogador. Não, vai para as 2. Vai ficar exposto. E eu orando com Deus, falando. Reuni os jogadores. Fomos para a primeira competição. Foi a 2 de julho, que a seleção brasileira disputa. Pegamos o Santos, ganhamos o Santos. Pegamos o Vitória, ganhamos do Vitória. Pegamos o Goiás, ganhamos do Goiás. Final, Ceará e seleção brasileira. Aí eu falei para os meninos, gente, se diverte. Eu não tenho que falar nada, a seleção tem os melhores. Agora é um outro nível, então eu quero que vocês desfrutem. Nem no meu melhor sonho eu imaginaria que ia pegar a seleção brasileira. Perdemos para a seleção de 2-0. Mas ali foi um início de uma geração que todo mundo considerava fracassada e uma geração que estava se criando algo novo. Perdemos, os meninos começaram a ficar tristes, eu reuni eles, conversei com eles, levanta a cabeça, vocês fizeram uma boa competição, vamos para Brasileirinho, Minas Gerais. Chegamos no Brasileirinho, chegamos na final contra o Atlético Mineiro. E aí, contra o Atlético Mineiro, eu falei com eles, agora é 2 jogos de time grande, não tem seleção brasileira. Ganhamos. Quando ganhamos o título, aí os caras chamaram, parabéns, Mister Cortez. Eu falei, agora é Mister? Até então, vocês queriam me mandar embora, agora já virou Mister. E aí, para resumir, uma geração que era considerada fracassada, terminou a temporada com a geração mais vitoriosa. 6 finais, 4 títulos, e eu ganhei o prêmio de melhor treinador da temporada. É mérito meu? É a graça. É a graça de Deus que toca na nossa vida. Nós não merecemos nada, mas quando a graça toca na gente, nos guia, nos direciona, a vitória é certa na nossa vida. E essa graça, ela tem me acompanhado dia a dia. Cada momento da minha vida, Deus tem estado comigo. Deus não me abandonou. Para vir para cá, aonde eu tinha vindo a primeira vez, nada aconteceu. E aí eu saí de uma reunião, liguei para um pastor, amigo meu, começamos a orar. Não tinha nada do Grêmio. Falei, pastor, vamos fazer uma oração? Quando eu fiz a oração com ele, ele falou comigo, Bruno, como se hoje fosse sexta-feira. Bruno, Deus manda te dizer que teu tempo no Ceará acabou. Prepara a sua mala. Deus tem um tempo novo para a tua vida. O que tu tinha que fazer no Ceará, você já fez. E eu comecei a pensar, meu Deus, mas não tem nada ainda. Não tem nenhum time, para onde que eu vou, gente? E aí, quando eu estou indo para casa, o Grêmio me liga. Fala, Cortez, tudo bom? Eu quero saber se você está afim de trabalhar aqui na categoria de base. Eu falei, tô. E o Grêmio não me chama, o Grêmio me convoca. Então eu estou pronto. Estou pronto para ajudar, estou pronto. Não queria saber nem qual categoria era. Porque eu sei uma coisa, quem tem promessa não escolhe. Deixa que Deus guie a tua vida. Que Deus guie a tua direção. Às vezes você fica se perguntando, será que vai acontecer? Será que vai mudar? Mas Deus fala contigo nessa noite, acalma o teu coração. Eu estou cuidando do cenário, eu estou cuidando das coisas, eu estou preparando algo sobrenatural para a tua vida. Mas às vezes nós duvidamos, porque isso é normal. E aí, para a gente poder entrar na mensagem, quando eu cheguei aqui no Grêmio, eu vi algo que mexeu muito comigo. Porque eu sempre falo com a minha esposa, não que lá no Ceará eu passei por isso, não, fui muito bem tratado lá. Mas é bom a gente estar no lugar que nós somos desejados e não tolerados. É bom você estar no lugar que você é desejado. E quando eu cheguei aqui no Grêmio, eu vi todos os funcionários, poxa, que bom que tu voltou. Você faz falta aqui nesse lugar. A tua presença aqui, poxa, que alegria. Isso encheu meus olhos. Isso me motivou. Deus poderia colocar tantas pessoas na minha vida, no meu lugar aqui no Grêmio, mas Ele me escolheu, como Ele te escolheu para estar aqui nessa noite. Você parou para pensar que você poderia estar no teu conforto, você poderia estar na tua casa, mas você veio aqui. E se você veio aqui, você pode ter certeza que você não vai sair daqui da forma que você entrou.
Você vai sair daqui com o teu milagre. Você vai sair daqui com a tua resposta. E eu vou te falar algo aqui. Hoje você veio aqui. E hoje é a última oportunidade que nós vamos ter. Porque quem sabe quando Jesus vai vir? Quem sabe quando vai chegar a presença dele? Ele não falou nem o dia nem a hora. Esteja pronto. Então cada dia que nós temos a oportunidade de estar dentro da igreja, até que ele venha, nós temos que estar preparados. Nós temos que estar pronto. Porque ele vai vir para recolher a sua noiva, a sua igreja. Irmãos, vamos agora o que realmente interessa. Vamos para a palavra. Eu sempre falo que a palavra é a nossa bússola. A palavra que nos direciona. A palavra que nos fortalece cada vez mais para estar na presença de Deus. Quem seria de nós sem a presença de Deus? O que eu quero compartilhar com vocês aqui nessa noite se encontra em Marcos, capítulo 5. Vamos ler do versículo 21 até o 34. Marcos, capítulo 21 até o 34. Tinha tantas mensagens para me poder trazer. Mas como hoje é um culto de fé, e essa mensagem Deus tocou no meu coração e ela fala muito conosco. Nós vamos falar de uma mulher e vamos passear um pouco sobre um homem. Fé, convicção, preparação, atitude e não perder a oportunidade. Às vezes o que nós precisamos é ter atitude. Já parou para pensar que muitas das vezes a gente fala assim, poxa, acontece na vida do vizinho, acontece na vida do irmão, e por que não acontece na minha? Sabe por quê? Porque ele tem atitude. Você vem na igreja, você faz parte do ministério, mas as coisas não acontecem. A vida é feita de oportunidades. Nós temos que estar pronto. Nós temos que aproveitar todos os momentos. Imagine se eu não estivesse pronto, outro ia entrar no meu lugar, outro ia pegar a minha oportunidade. Assim foi como jogador e assim como treinador. Então vamos lá. Marcos capítulo 5, versículo 21, que diz assim: tendo Jesus voltado do barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o prostrado-se aos pés de Jesus, ele pediu com insistência: minha filha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos, gastando tudo o que tinha, sem contudo melhora de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar a fama de Jesus, a mulher chegou por detrás, no meio da multidão, e tocou na tua capa. Porque ela dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou. E ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virou-se no meio da multidão e perguntou: quem me tocou? Quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: Senhor, esta multidão que aperta, que oprime, e o Senhor ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou toda a verdade. Então Jesus lhe disse:
filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Amém? Feche seus olhos para a gente fazer uma oração para poder entrar na mensagem. Pai, diante da tua presença, Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Fala conosco, Senhor, nessa noite. Abre os nossos corações, abre o nosso entendimento. Nos faça passear nas entrelinhas da tua palavra. Nos faça entender o que o Senhor quer falar conosco, Senhor, nessa noite. Sabemos que não existe obra do acaso. Sabemos que não existe coincidência. Sabemos que existe propósito. Tem o propósito de Deus na nossa vida, nesse lugar. Então hoje, Senhor, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos aqui diante de um cenário. Antes da gente entrar no tema principal, que é a mulher do fluxo de sangue, a Bíblia vai relatar que aonde Jesus passava, a multidão caminhava. A multidão seguia Jesus. Por quê? Tinha 3 tipos de multidão para seguir Jesus. Uma multidão que queria ouvir a palavra, uma multidão que queria resposta e uma multidão que queria também criticar. Na nossa vida é assim. Tem pessoas que vão nos apoiar, tem pessoas que vão nos incentivar e tem pessoas que vão nos criticar, sem saber da nossa intenção, sem saber daquilo que Deus quer na nossa vida. E no ministério de Jesus não foi diferente. E quando chega o chefe da sinagoga, quando chega Jairo para falar com Jesus e falou com ele: mestre, a minha filha, eu preciso que o Senhor ponha a mão nela para fazer um milagre, porque ela está morrendo. Só que a Bíblia relata pra gente que quando Jairo chega lá, ele se prostra. E ele é o chefe. Ele é o chefe. Mas ele reconhece a autoridade que tem sobre Jesus. E a Bíblia relata que quando ele se ajoelha, pede Jesus para poder ir na casa dele, a Bíblia fala o quê? E Jesus vai com ele. Só que é interessante que quando Jesus está caminhando com ele, Jesus não vai rápido. Jesus não vai correndo. Jesus vai caminhando. Caminhando por quê? Porque a Bíblia nos fala que a multidão apertava Jesus, a multidão oprimia Jesus, a multidão não deixava Jesus chegar mais rápido. Só que o segredo não é você chegar mais rápido. O segredo é você estar caminhando. Porque enquanto você está caminhando, o milagre acontece na tua vida. Enquanto você está buscando, a resposta de Deus chega na tua vida. Deus não está preocupado quem está correndo. Deus está preocupado quem quer relacionamento. Deus não está preocupado quem está com pressa. Deus está disponível àquele com o coração aquebrantado. Quando você está com o coração aquebrantado, isso toca Deus. E quando Jairo fala para ele da sua vida, da sua filha, isso tocou o coração de Deus. Porque é interessante que a Bíblia vai nos falar que teve o centurião, Jesus não foi na casa dele. Jesus liberou uma palavra. E olha como é que é interessante. Por que Jesus não foi na casa dele? E por que Jesus estava querendo ir para a casa de Jairo? Eu estava lendo mais cedo. Nenhum desses se prostrou perante Jesus. Nenhum desses reconheceram a autoridade e o poder, a graça, a salvação que estava com Jesus. Mas Jairo em todo momento reconheceu. E sabe o que eu quero falar com vocês aqui nessa noite? Tem momentos que Jesus vai liberar uma palavra para a tua vida. Tem momentos que Jesus vai liberar uma palavra para a tua casa. Mas vai ter outros momentos que Ele vai querer estar contigo na tua casa. Não, você não entendeu. Tem momentos que Jesus vai liberar uma palavra para a tua vida. Mas vai ter momentos que Ele vai querer ir contigo. Filho, eu estou contigo. Filha, eu estou contigo. Eu não abro mão da tua vida. Eu sei que você está se arrastando. Eu sei que você não vê saída, não vê solução. Mas eu estou vendo cada situação que você está passando. Porque Jairo ali era um homem de poder, era um homem de autoridade. Mas o que adianta você ter poder, ter autoridade, mas você não ter resposta? E quando eu lembro dessa fase de Jairo,
Eu me lembro que o meu filho com um mês, o cortezinho, com um mês, nós fomos para o Rio, apresentamos ele na igreja, e quando nós voltamos, ficamos 3 dias, quando voltamos, ele teve bronquiolite, ficou internado no Moinho de Vento. 4 dias internado, entubado. Ali foi um baque para mim, porque minha esposa até brincava comigo: poxa, o teu filho nasceu, tu não chorou, mas agora ele num leito, ele entubado, você chorou. E eu falei para ela: sim, porque é diferente. Ele nasceu, eu estou feliz, eu estou contente, mas quando ele está entubado, eu vejo que o dinheiro que eu tenho não compra, a fama que eu tenho não tem, nada disso importa. Ali eu vi cada vez mais que a minha dependência estava com Deus. É Ele que opera, é Ele que faz, é Ele que muda, é Ele que transforma. E assim é na tua vida também. Assim é na tua vida. Você poderia estar aqui no meu lugar pregando, falando, porque cada um tem momento de dor, cada um tem momento de luta, cada um tem momento de sofrimento. Não é diferente comigo. E eu pude entender também qual era o propósito de Deus na minha vida naquele lugar. Ele ficou 4 dias. Primeiro dia saía do treino, voltava para lá. Segundo dia, terceiro dia. No 4º dia, uma mulher bateu lá na minha porta, lá uma enfermeira. Tudo bem? Tem um menino que está aqui, ele é gremista doente. Ele está com problema de saúde. Então a gente não sabe como é que vai ficar a vida dele, isso, aquilo. Tem como você fazer uma oração por ele? A mãe pediu. Sim, fui lá. Cheguei lá, fiz uma oração para o jovem. Comecei a orar por ele, isso, aquilo. Saí de lá. No outro dia, meu filho ganhou alta. E a moça falou para mim: sabe aquele jovem que você orou? Deus levou ele. Deus levou ele. E aí, eu comecei a refletir. Tudo na nossa vida tem um propósito. Teve um propósito eu estar naquele lugar. Teve um propósito eu orar para aquela criança. Teve um propósito eu entender essa dor que o meu filho está sentindo, essa situação que ele está vivendo. Sempre tem alguém pior. Sempre tem alguém no leito do hospital entre a vida e a morte. E às vezes a gente murmura, às vezes a gente reclama. E às vezes só falta a gente ter um pouquinho mais de fé, um pouquinho mais de confiança, acreditando que somente Deus pode resolver. E meu filho voltou para casa. Ficou bem, graças a Deus. E continuamos caminhando com ele. E aí, voltando para Jairo, Jesus vai com ele. E a multidão estava apertando Jesus, oprimindo Jesus. E no meio do caminho a Bíblia relata que Jesus caminhando, uma mulher que estava há 12 anos enferma, há 12 anos que tinha gastado tudo que tinha e que não tinha, perdeu todas as suas perspectivas, ela não via mais saída, não via mais solução, ela não acreditava mais em nada. Por quê? A Bíblia fala que ela gastou tudo. Imagine você, tendo fama, tendo sucesso, e às vezes nem tendo tudo isso, mas você tem uma condição de poder te ajudar. Só que você não consegue resolver o que você está passando hoje. Você não consegue ter uma saída na tua vida. E a Bíblia relata que aquela mulher era uma mulher impura. Era uma mulher que não poderia ficar na sociedade, porque ela poderia ser apedrejada, ela poderia ser morta. Mas o que chama atenção é que aquela mulher tinha uma atitude. Ela teve uma atitude. Ela teve uma motivação. Você consegue entender que a mulher teve uma motivação? Só que eu pergunto para vocês: o que adianta a gente ter motivação se a gente não tiver um motivo e uma ação? Para a gente poder fazer algo na nossa vida, nós temos que ter um motivo. E para ter um motivo, tem que ter uma ação. E às vezes as coisas não acontecem nas nossas vidas porque a gente não tem um motivo e nem uma ação. E aí tu não vê as coisas acontecer. Aquela mulher falou com ela: eu não posso perder essa oportunidade. Eu não sei quando esse homem vai voltar. E que eu falo para vocês, não é o que eu estou falando, é que a Bíblia diz. Ela, ouvindo falar da fama de Jesus, ela falou consigo mesmo:
se eu apenas tocar na veste dele, serei curado. Se eu apenas tocar na orla dele, eu seria curado. Só que me fala, como é que essa mulher vai tocar na veste dele se uma multidão está oprimindo Jesus? Ela não tem acesso. Aquela mulher, ela está prestes a ser apedrejada, a ser morta. Eu já estou morrendo por dentro. Eu já perdi todas as minhas esperanças. Mas essa oportunidade eu não vou perder. E a Bíblia fala que aquela mulher, ela tocou em Jesus. Vamos conjecturar aqui. Muitas das vezes, para aquela mulher poder tocar em Jesus, ela teve que abaixar. Para aquela mulher tocar em Jesus, porque a multidão está andando, como é que ela vai tocar em Jesus? Aí eu pergunto para você e para mim, quantas vezes nós temos nos humilhado, nos prostrado para tocar em Jesus? Isso aqui é uma reflexão para as nossas vidas. Às vezes a gente quer cura, às vezes a gente quer milagre, às vezes a gente quer resposta, mas o que você está fazendo para ter isso? O que nós estamos fazendo para ter tudo isso que nós queremos? Porque é fácil a gente vir para a igreja, louvar, clamar, e às vezes sair do mesmo jeito. A nossa guerra não é aqui dentro. Aqui dentro é um fortalecimento, porque a nossa batalha é lá fora. A nossa luta é diária. E ela fez o quê? Ela tocou em Jesus. Só que ela não tocou por tocar. Ela tocou com fé. Ela tocou com confiança. Ela tocou com convicção. Ela tocou acreditando que ele sim poderia resolver a causa dela. Somente ele. E eu pergunto para você nessa noite, tem tocado em Jesus você? Tem separado seus momentos devocionais, seus momentos de busca, de falar com o Senhor? O que está passando na sua vida? O que você está vivendo? Essas lutas que você está passando. Não adianta você falar para um pastor, não adianta você falar para um missionário. Deus quer ouvir o seu choro, Deus quer ouvir as suas lágrimas, Deus quer falar contigo nessa noite. Deus não quer ninguém mudo. Deus quer alguém que fala: Senhor, não está dando, Senhor, não sei o que vai acontecer na minha vida, Senhor, eu estou sem resposta, no meu trabalho as coisas não estão acontecendo. Porque Ele vai te dar uma resposta. Ele vai falar com você de uma forma diferente. E quando aquela mulher tocou em Jesus, Jesus fala: alguém tocou em mim. Os discípulos desligados, porque uma multidão caminhava com Jesus: mestre, como assim? Todo mundo te oprime, todo mundo te aperta. Como assim? Quem tocou em você? Ele falou: não, alguém tocou em mim diferente. Que de mim saiu poder, saiu graça, saiu cura, saiu libertação, saiu renovo. Aquela mulher, cada vez mais ela nos ensina. Porque quantas pessoas tocaram em Jesus naquela caminhada? Quantas pessoas estavam com Jesus ali, não bateu nele, não encostou nele, mas teve uma que tocou diferente. E o que nos faz tocar diferente em Jesus é quando nós estamos no caminho. Aquela mulher poderia ficar em casa. Aquela mulher, ela poderia, não tem mais jeito, não vou seguir essa multidão não. Não, ela foi para a rua. Enquanto você está no caminho, tem resposta de Deus para a tua vida. Enquanto você está em movimento, chega a cura na tua casa. Enquanto você está andando, mesmo cansada, mesmo fadigada, Deus está falando contigo: eu não abro mão de você. Às vezes você não tem força mais para andar. E quando a gente fala que não tem mais força, eu me lembro daqueles jovens que levaram o paralítico até Jesus. Interessante que aquele jovem, a Bíblia vai relatar que ele chegando na casa, a casa estava cheia. Não tinha como mais aquele paralítico entrar. Só que a Bíblia relata que eles fizeram o quê? Levaram pelo telhado.
Nisso que eles levaram pelo telhado, desceu o jovem no meio de Jesus. E a Bíblia relata, e Jesus, vendo a fé dos jovens, curou dele. Nós temos que andar com pessoa que acredita no nosso propósito. Nós temos que andar com pessoas que vai nos apoiar, que vai nos incentivar, que vai nos colocar para frente. Para de andar com pessoas que não vai te levar para o propósito. Aquele jovem podia ter um montão de desculpa, não dá mais, tentei te ajudar, mas está lotado. Não, eu vou lá, eu vou te levar lá. E Jesus cura, e Jesus liberta, e Jesus transforma. E aí a Bíblia vai relatar, nós estamos falando de uma mulher que estava no caminho, recebeu o milagre. E quando você não tem condição de ir para o caminho? E quando você não tem mais força para caminhar? E quando você fala assim, não dá, não tem como, eu não tenho condição. Só que a Bíblia fala do paralítico do tanque de Betesda. Um homem que estava há 38 anos encostado no tanque. 38 anos esperando o movimento das águas para ter uma resposta de Deus. Quantos de nós já ficamos assim esperando uma resposta, um milagre, uma revelação? E a Bíblia vai falar que quando Jesus, sabendo que aquele homem estava lá, há 38 anos, Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E aquele homem fala: Senhor, não tem ninguém que me leve ao tanque. Todas as vezes que eu vou no tanque, vem alguém no meu lugar. Todas as vezes que movimenta as águas para ter milagre, para ter cura, vai outro na minha frente. Já parou para pensar que muitas das vezes Deus está falando no seu ouvido, Deus está conversando com você e você perdeu a visão? Você tem questionamentos, mas ele não está perguntando o que está acontecendo. Ele perguntou: quer ser curado? O que queres que eu te faça? Mas de tanta gente sofrer, de tanta gente passar por decepções, por tristeza, por angústia, a gente perde até o caminho do milagre. Aquele homem nem mais acreditava mais nisso. Senhor, todas as vezes que eu vou, vai alguém na minha frente. E sabe o que eu entendo com isso e levo para a minha vida? Não tem ninguém passando na minha e na tua frente. É porque o tempo de Deus não chegou na sua vida. O tempo de Deus não chegou na sua vida, porque quando o tempo de Deus chegar, ninguém passa na tua frente. Ele mesmo, não precisa do movimento das águas, não precisa você esperar a resposta. Ele mesmo fala: filho, levanta, pega o teu leito e anda. Tira essa tristeza do coração, tira essa angústia, tira esse desespero. Eu estou contigo. Ele fala: eu estou contigo, filho. Não tenha medo. E muitas das vezes isso aí acontece com a gente. Muitas das vezes a gente fica esperando uma resposta. Às vezes a gente fica pulando de igreja em igreja, de galho em galho. Só que o véu foi quebrado. A Bíblia fala, que Jesus fala: vai para o teu quarto, tranca a tua porta, que o Pai que está em secreto, Ele te ouve. O Pai que está em secreto, Ele te ouve. É só você movimentar, é só você abrir a sua boca, que Ele sim quer te ajudar. Como tem me ajudado, como quer te ajudar. Porque nós estamos aqui falando de fé. Então nós estamos trazendo pessoas de fé, de confiança, acreditando nas promessas, mesmo as coisas não dando certo. E quando Jesus encontra aquela mulher, o que me chama a atenção é que Jesus, Ele não chama ela de qualquer jeito. Ele fala: filha. O mundo às vezes nem sabe o nosso nome, mas Jesus sabe o nosso nome. E Ele nos chama de filho, de filha. Por quê? Porque Ele sabe tudo aquilo que nós estamos sofrendo.
Ele sabe tudo aquilo que nós estamos passando. E quando ele viu a dor daquela mulher, o sofrimento daquela mulher, ele se compadeceu. E nessa noite, ele tem visto o teu choro. Nessa noite, ele sabe o que você está passando. Nessa noite, ele sabe tudo o que está acontecendo na sua vida. Mas basta somente você acreditar. E você confiar que Deus está cada vez mais guiando a sua vida. John Wesley, ele dizia assim: a fé verdadeira não espera circunstâncias ideais. Ela age mesmo quando tudo ao redor diz que não vai dar certo. Ele fala: a fé verdadeira não espera circunstâncias ideais. Ele age mesmo quando tudo ao nosso redor diz que não vai dar certo. Ela teve motivos para não acreditar em mais nada. Mas um homem mudou a história. E hoje esse homem quer mudar a nossa história. E hoje esse homem quer mudar a nossa vida. E como eu falei, eu tenho certeza que você vai voltar para casa. Você vai sair daqui com mais convicção, acreditando que se Deus fez na vida daquela mulher, por que não vai fazer na minha? Se Deus mudou a história daquela mulher, a história daquele homem, do paralítico, por que não vai mudar a minha história? O ano mal começou, às vezes ele está falando: poxa, o ano mal começou, as coisas não estão acontecendo. Calma, filho. Calma. Deus está caprichando, Deus está preparando. Deus está trabalhando para cada vez mais a gente entender o que Ele quer nas nossas vidas. Eu pediria que vocês ficassem de pé. Eu queria fazer uma oração para quem quiser vir aqui na frente. Está cansado? Isso não é um apelo, é uma oração. Às vezes você está cansado, às vezes você não vê saída, às vezes as coisas que você está fazendo não está dando certo. Mas só que Deus fala contigo nessa noite: eu estou contigo, eu não abro mão da tua vida, eu não abro mão das promessas que eu tenho na tua vida. É o culto de fé? Então nós temos que botar nossa fé em prática. Esquece quem está do teu lado, esquece quem está na direita e na esquerda. Hoje é o momento de você se entregar para Jesus. Hoje é o momento de você se ajoelhar. Senhor, eu preciso de uma resposta. Senhor, eu preciso de um milagre. Senhor, eu preciso de uma cura. Senhor, eu preciso que o Senhor mude o meu trabalho, mude o ambiente. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Espírito Santo. Aquela mulher, se ela ficasse preocupada, o que as pessoas estavam olhando, a multidão estava olhando, ela não recebia o milagre. E às vezes, nós não recebemos o nosso milagre porque nós ficamos, sabe o quê? O que vão falar? O que vão achar? Ninguém tem que achar nada. É você e Deus. É Ele que sabe o que você está passando. É Ele que sabe o que você está vivendo. Somente Ele quer falar com vocês. Então, não perca essa oportunidade. Não despedir. Aquela mulher sabia: não vai ter outra oportunidade. Não vai ter outra oportunidade. E a fé que trouxe até aqui não vai deixar você no caminho. A fé que te trouxe nessa noite não vai te deixar no caminho. A fé que te trouxe, ela quer dizer para você: filho, nós estamos juntos. Filho, nós estamos caminhando. Você vem no culto da fé por quê? Porque a tua fé precisa ser renovada. A tua fé precisa ser ativada. A minha fé precisa ser ativada. As lutas que eu passo, as batalhas que eu passo, mas mesmo assim, eu sei que o meu Redentor vive. Mesmo assim, eu sei que Deus continua operando na minha vida. Mesmo assim, eu sei que Ele está trabalhando em meu favor. Eu não tenho dúvida disso. Estou longe da minha esposa, estou longe dos meus filhos, mas eu sei que tem um propósito. Eu sei que Deus me trouxe aqui com um propósito. Deus me trouxe de volta para Porto Alegre porque Ele tem algo na minha vida, tem algo dentro daquele clube. Eu não sei o que Ele vai fazer, mas Ele vai fazer. Eu não sei como Ele vai operar, mas Ele vai operar.
Então você não precisa nessa noite entender, saber. Vive, vive, entenda o que Deus quer com você. Lagoinha, você que foi muito tocado por essa mensagem, você que foi muito tocado por essa palavra, eu queria te pedir no nome de Jesus para você preencher o link que está logo aqui embaixo, porque os nossos irmãos, os nossos consolidadores vão entrar em contato com você, porque aquilo que foi semeado no dia de hoje vai florescer e vai frutificar, eu tenho certeza disso. Seja muito bem-vindo ao novo.